Fala galera, vocês estão bem? Eu sou Carlos Carraro, seja muito bem-vindo ao canal Creme do Milho. E hoje vai ser uma pílula com um plano de ação bem bacana para poder a gente trabalhar. Você já teve alguma experiência em começar um emprego novo, uma rotina nova, numa área nova, e quando você está lá, depois que você passa por todo aquele processo seletivo, você descobre que aquilo foi uma furada com você? Então é disso que a gente vai contar, porque provavelmente você deve estar passando ou passou, né, por um luto profissional. E o luto profissional, às vezes a gente entra naquele luto, a gente não sabe como fazer. E eu vou dar aqui algumas dicas, algumas orientações com base na minha experiência, né? E com base no que eu acompanhei aí dentro do mundo corporativo por muitos anos, para poder ajudar você a dar esse próximo passo e você sair desse problemão que acabou aparecendo no meio do seu caminho. Tá bom? O que acontece? A forma de identificar é exatamente essa, né? Você acaba vendo dentro de um ambiente, te vendem uma coisa e te entregam outra. Então, te falam de rotinas, de pessoas que você vai lidar, benefícios, prioridades, e aí quando você começa a desenvolver a atividade, tudo aquilo ali vai por água abaixo. Mudam, não entregam, mudam a conversa, mudam a prioridade, e aí você se começa a passar por um processo de frustração. E essa é a pior coisa que pode ter para alguém que está dentro do mundo corporativo, alguém que trabalha, alguém que tem uma profissão, né? Então, é algo enganoso, a gente passa por um luto porque tem um processo de entender aquilo ali, né, e saber como que a gente consegue dar esse próximo passo para poder a gente voltar a ficar bem com a gente mesmo, né? A gente pode identificar basicamente em três fases que a gente passa a partir do momento que a gente identifica essa frustração profissional. Primeiro é uma raiva, a gente se manifesta numa raiva muito grande, fica sem entender aquilo, e fica frustrado porque a gente não consegue aceitar que acabou entrando naquela roubada, naquele problema, e como é que a gente vai fazer aquilo. Então a gente acaba manifestando muita raiva. O segundo ponto que eu quero dividir com vocês é exatamente a vergonha, né? Porque você fica imaginando com você mesmo, né? Pô, por que eu fiz para merecer isso, né? O que vão pensar de mim? Né? Deixei, às vezes, uma posição numa empresa legal, numa área boa, bacana, numa gestão boa que eu tinha. Acabei vindo para esse novo desafio e acabei descobrindo que essa era uma furada gigante. Isso é muito triste de acontecer. Então, a gente acaba ficando envergonhado com a gente mesmo. Pô, por que eu não identifiquei que ia acontecer isso? E o terceiro fator é exatamente o fator de aceitação, né? A gente acaba, por circunstâncias da nossa rotina, dos nossos compromissos financeiros, etc., você acaba aceitando aquilo até você conseguir dar o próximo passo. A questão é que, às vezes, dar o próximo passo é muito mais complexo do que a gente imagina, né? Vou passar para vocês um exercício bem simples, bem prático, que eu já fiz e me ajudou muito em como transpor e como dar o próximo passo nessa questão de frustração profissional, né? Pega um papelzinho ou então um bloco do seu celular e acaba colocando assim, o que você tinha de expectativa que acabou sendo quebrada, né? Que você imaginava que ia acontecer e não aconteceu. Escreve isso, uma pergunta e uma resposta para você mesmo, no momento que você tiver de reflexão, você conseguir responder. Segunda perguntinha. O que você leva de lição desse problema que acabou acontecendo dentro da sua carreira? Não ocasionado por você, mas que geraram esse problema dentro da sua rota profissional, né? Não foi gerado por você. Você tomou essa decisão, mas te enganaram. Que lição que você leva, né? Coloque isso também dentro de papel. E o terceiro ponto de reflexão para você e para você escrever, eu gosto de usar papel e folha. Eu gosto de usar papel, caneta para poder escrever, mas você escreve adaptado dentro do seu contexto, né? Qual foi a qualidade que fez você ter resiliência para poder sobreviver a esse perrengue que você está passando? Aí você vai ver que você é muito mais forte do que você imagina para poder você dar esse próximo passo e sair dessa roubada que você acabou entrando, tá? Pode ter certeza, seu valor profissional ele é inestimado. O problema que você está passando agora, ele não te define, tá? Ele não te define. E você pode ter certeza que você vai conseguir dar esse próximo passo. Se você está passando por isso a primeira vez, pode ter certeza que você não está sozinho. Não é a primeira, você não é a primeira pessoa
a trabalhar que passa por esse tipo de problema. Eu já passei, tenho grandes amigos e amigas que já passaram por isso e conseguiram se ressignificar e dar o próximo passo. Então, como é uma pílula curta, em cima dessas dicas, o que eu deixo para você aqui de ação é, se você está passando por isso e não sabe como reagir ou como dar esse próximo passo, eu tenho a descrição do meu Instagram e do meu LinkedIn aqui nas redes sociais, aqui no descrito no canal do YouTube, e eu também vou deixar descrito aqui também na descrição desse vídeo. Fica à vontade para poder bater um papo, ter uma conversa, me manda uma mensagem e a gente pode tentar fazer um plano de ação para poder você conseguir dar o próximo passo da sua carreira e voltar a ficar bem com você mesmo, tá bom? Eu sou Carlos Carraro, aqui do canal Creme do Milho, e o que eu posso falar para você é que pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo, tá bom? Conta comigo. Um abração, até o próximo vídeo.